Deus fala, Deus lembra e Deus abençoa. Você crê que Deus fala? Você crê que Deus fala com o homem até hoje, amém, irmãos? E quando Ele fala, eu quero dizer para você, Ele não se esquece do que Ele falou. E porque Ele falou e porque Ele não se esquece, qual que é o resultado disso? Bênção sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então é sobre isso que eu quero falar com você. Queria que você fechasse os teus olhos agora, eu quero orar com você. Pai, no nome de Jesus, fala conosco nessa manhã. Senhor, libera graça, favor sobre nós. Que a tua palavra seja desvendada diante dos nossos olhos. Que nós possamos sair daqui agora nutridos, abençoados pela tua palavra, pelo teu Espírito, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, eu quero falar com você sobre isso. Deus fala, Deus lembra, Deus abençoa. E o primeiro texto que eu quero ler com você está em Gênesis, capítulo 6, versículo 22. Acompanha no telão aí. Que diz assim: assim fez Noé, consoante a tudo aquilo que Deus lhe ordenara. Noé, então, foi aquele que fez tudo conforme o Senhor tinha ordenado, tinha estabelecido. Então Noé, irmãos, foi o primeiro homem na Bíblia, do qual se diz que fez algo para Deus. Primeiro homem na Bíblia, do qual a Bíblia vai falar para a gente que fez algo que Deus mandou. E ele também é o primeiro homem que fez tudo conforme, exatamente conforme o Senhor lhe ordenou. E você sabe, qual foi o grande projeto? Qual foi essa grande obra que Noé fez? Que foi a arca, né? Lá no dilúvio. Eu não sei se você já parou para pensar como é que foi, mas esses dias eu vi um videozinho na internet, o cara falando sobre as medidas da arca, o tamanho da arca, como era algo extremamente assim, fora da compreensão humana para os dias de Noé. Hoje, irmãos, com a tecnologia que nós temos hoje, com todos os maquinários que existem hoje, tecnologia, fazer uma arca daquela já não é fácil. Agora você imagina para Noé, quando Deus chega para Noé, chama Noé e fala para Noé, estabelece para ele aquilo que ele tinha que fazer. E a Bíblia diz que Noé foi lá e fez exatamente tudo como Deus lhe ordenara. E aí, irmãos, hoje eu quero fazer aqui uma conexão entre a arca que Noé construiu e aquilo que nós como igreja hoje estamos edificando, construindo, porque elas estão conectadas. Elas estão tão conectadas que Jesus, em Mateus 24, ele disse que no final dos tempos seria como foi nos dias de Noé. Existe uma conexão. Então hoje a arca, irmãos, ela é a igreja do Senhor Jesus, e todos os que estão envolvidos na edificação da igreja, eles também são chamados da mesma forma como Noé foi chamado. No dia de Noé lá, Noé foi aquele que foi chamado. Deus chamou Noé, Deus deu uma missão para ele. Mas hoje, para nós na nova aliança, não é só um que é chamado, não é só Noé, é todos nós, eu e você fomos chamados para essa grande edificação que se chama igreja. A igreja é uma grande arca, amém, irmãos? Então veja, qual era o objetivo da arca de Noé? Era salvar o povo do dilúvio que estava por vir, ao ponto que quando as pessoas entrassem na arca, elas seriam salvos da morte ali no dilúvio. Quando o dilúvio viesse, as pessoas não morreriam, seriam salvas. Nós estamos edificando aqui também uma grande arca que se chama igreja. Qual que é o nosso objetivo? Por que nós gastamos 15 mil agora e levamos essas pessoas lá na chácara? Nós estamos edificando uma arca, e nós queremos que essas pessoas venham para dentro da arca, que é a igreja. Por quê? Porque uma vez que elas entram na arca, que é a igreja, que é Cristo, elas recebem a vida eterna, e agora elas não vão morrer mais. Olha só que conexão poderosa. Nós também, como Noé, estamos edificando então uma arca para Deus. E aí, irmãos, o Senhor separou aqui 3 capítulos de Gênesis para deixar registrado como um incentivo a todos aqueles que se dedicam à sua obra. Se liga no que eu estou te falando aqui. 3 capítulos de Gênesis, Deus deixou registrado aqui algo específico para Noé,
Se é para Noé, é para você também, porque Noé fez uma arca para Deus, nós estamos fazendo uma arca também que se chama igreja para Deus. Estamos edificando a nossa vida também para ganhar pessoas, para trazer pessoas para essa arca. É palavra de Deus para mim e para você também. Então, no capítulo 7, o versículo 1 começa dizendo assim, ó: disse Deus o Senhor a Noé. Eu acho que até isso, olha lá, ó. Falou o Senhor a Noé. Aí no capítulo 8, quando você vira a página, vai para o 8, versículo 1, como é que começa? Lembrou-se Deus de Noé. E aí, se você virar a página de novo, no capítulo 9, versículo 1, abençoou Deus a Noé. Glória a Deus. Eu estou começando essa palavra já falando para você que a promessa para Noé é para nós também, porque foi o próprio Jesus que fez a conexão da arca, da construção da arca, da edificação da arca. Ele conectou com a mesma coisa da edificação da igreja, e nós somos aqueles que edificamos igreja. Se você participa da igreja, se você é alguém envolvido na obra, se você é alguém que fala de Jesus para as pessoas, traz gente para a igreja, leva a pessoa para o encontro, você está envolvido nessa obra, você é alguém que está envolvido nessa edificação. Então, essas 3 coisas aqui é para você também. Eu quero falar um pouquinho de cada uma delas. Então, primeiro, coloca aí para mim. Primeiro, Deus fala. Fala aí para o irmão que está do seu lado. Fala: Deus fala. Ele fala. Então, você tem certeza de verdade que Deus fala? Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você. Deus fala com você mesmo? Você já ouviu o Senhor falar com você? Sim, Deus fala. E através de várias maneiras, porque você não pode colocar Deus numa caixinha. Deus, ele fala com você através do culto, na pregação. Ele fala com você no louvor, mas ele também pode falar com você através dos seus filhos que são crianças, através de um animal. Deus pode falar com você através da natureza. Deus fala com você no seu espírito. Às vezes Deus fala uns negócios comigo muito louco, irmãos, que às vezes até assistindo um filme, nada a ver, eu vejo uma cena no filme e eu falo: uau, caraca, tem uma conexão aqui e tal, não sei o que, eu já fico ou eu sou crente demais, né, irmão, não sei, mas Deus fala comigo. Por quê? Porque Deus fala. E aí, irmãos, tem horas que Deus fala, mas às vezes você não está atento para ouvir a voz do Senhor. Eu me lembro daquela passagem de Pedro com os discípulos, quando eles voltaram a pescar, né? Jesus tinha ressuscitado, fazia algumas aparições. Pedro falou: eu vou pescar. Você vê, eles estavam meio vazios do espírito, eles estavam meio perdidos ali. Eles voltaram a pescar. Pedro falou que ia pescar, os outros falaram: então nós vamos junto. Quando Jesus de manhã, eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada, e de manhã Jesus aparece na beira da praia, e Jesus fala com eles, né? Ei, vocês têm alguma coisa de comer aí? Jesus está falando com eles. Aí todos eles não se ligaram que era Jesus, mas era o Senhor que estava falando. Aí o que eles falaram? Não tem nada não, tem só o rabo de um peixe, né? Não tinha nada. Até que João, eu acho legal isso, né? João, por que João? Porque João era aquele que sabia que era amado, era o mais íntimo. João fala: opa, é o Senhor. Aquele que era amado foi o primeiro a entender que era Jesus, né? Mas você vê que os outros, eles ouviram a voz do Senhor, mas eles não identificaram. Você já percebeu que às vezes acontece isso com a gente? Quantas vezes, irmãos, de situações acontecerem na minha vida, no ministério, e quando acontece, eu falo: meu Deus, era Deus que estava falando comigo, eu não percebi. Alertas de Deus, situações que às vezes Deus falou e você falou: será? Não, acho que não é Deus não, acho que não é de Deus não, acho que é coisa da minha cabeça. Não era Deus que estava falando com você. Então tem horas que Deus fala e a gente pensa que não é Ele que está falando, ou a gente pensa que Ele está falando com outro, né? Pensamos que é com o irmão do lado que Ele está falando. Tem hora que Deus fala e nós pensamos que é só um pensamento intruso na nossa cabeça. Você fica duvidando das coisas, mas é Deus tentando falar com você, trazendo palavra, trazendo luz para você. Tem horas que Samuel escuta, lembra do profeta Samuel, quando ele era pequenininho, que Deus começou a chamar ele: Samuel, Samuel. Aí o que ele fazia, os irmãos lembram? Ele levantava e ia lá no quarto do profeta Eli e falava: você está me chamando, Senhor?
E Eli era carnal, ele era um profeta que estava dormindo, estava babando. Ele falou: não estou falando nada, rapaz. Daqui a pouco ele deitava de novo, Deus falava com ele: Samuel, Samuel, né? E ele não estava entendendo que era Deus. Eu já tive momentos assim, irmãos, que Deus estava faltando só gritar comigo para falar comigo, e eu não estava percebendo. Acredito que você também já deve ter tido experiências assim como essa. Então, foi assim diversas vezes na palavra de Deus. Foi assim com Adão, Noé, Abraão, Moisés, Samuel, Saulo, com Maria. Deus fala com essas pessoas. E o que eu quero enfatizar com você aqui é que quando Deus fala com você, Ele te dá uma direção até para o teu ministério. Por exemplo, quando Deus quis usar Moisés, Ele falou com Moisés na sarça. Lembra? Moisés sobe o monte Horebe e tal, tira a sandália dos teus pés, esse lugar é santo. E aí a sarça começa a pegar fogo, não se consumiu, mas aquilo marcou Moisés. Aquilo ali foi o start para transformar Moisés no libertador, que libertou o povo lá do Egito. Mas como que começou tudo? Quando Deus falou com ele. Por isso que é importante, irmãos, a gente nunca se mover sem Deus falar. Coisas assim, sabe? Coisas que são importantes na vida. Se Deus não falou, por quê? Porque se Deus falou, pode ir tranquilo, porque se Ele falou, Ele vai se lembrar e Ele vai abençoar. Mas às vezes Deus não falou. Eu já quebrei muita cara com isso também. Você fica ansioso, você começa a querer fazer coisas que Deus não falou para você fazer. A gente precisa amadurecer nisso. Agora, minha pergunta para você é: você tem palavra de Deus para a tua vida? Deus já falou com você acerca de áreas da sua vida, de coisas da sua vida, da sua casa, das suas finanças, do seu ministério? Porque ninguém pode edificar a obra de Deus, irmãos, sem uma palavra. Olha só, quando Deus quis construir a arca, Ele falou com Noé. Quando Deus quis edificar uma casa para si, Ele falou com Davi, com Salomão. Quando Deus quis expandir o evangelho para os gentios, não só para os judeus, para os gentios, Ele chamou Paulo e falou com Paulo. Então, Deus sempre fala, e hoje quando Ele quer edificar a sua igreja, Ele fala ao coração dos homens. Ele está falando comigo e com você faz tempo. Eu estava meditando na palavra ontem, vindo do encontro para cá, e aí parei na balsa, fui dar mais uma meditada, e eu me lembrei. Você vê, pastora Luiz é o nosso pastor, nosso apóstolo, né? Vamos dizer assim, nos dá a direção. Você vê, Deus falou com ele: se prepare a igreja videira, porque esse ano é o ano da casa cheia. Tem uma palavra de Deus para nós. Deus está falando conosco, e agora eu preciso agir baseado nessa palavra. Agora, é o ano da casa cheia, daí a gente não faz nada, vem só no culto aqui, não faz um encontro, não convida ninguém para a igreja, para a cela, né? Não, vamos agir diante da palavra que o Senhor tem nos dado. Está comigo aí, amém, irmãos? Então, é importante saber que Deus fala com você e saber o que Ele falou. Porque tem momentos, irmãos, e eu vou te falar algo aqui, olha o que eu vou te falar. Tem momentos na nossa vida, principalmente na questão ministerial, na vida com Deus, que o que vai sustentar você é a palavra que Deus falou. Eu sou prova viva disso. Eu vivi um período, há uns anos atrás, os irmãos mais antigos da igreja sabem qual foi esse período. Foi um período difícil que nós vivemos na igreja, de transição e tal, que não foi nenhuma nem duas vezes que eu pensei de ligar para o meu pastor, pensei de falar: pastor, acho que talvez aqui não é mais meu lugar, me leva para Curitiba de novo, deixa eu cooperar aí. Pensei várias vezes, mas por que eu nunca fiz, não fiz isso? Porque eu tinha uma palavra no meu coração, eu tinha uma palavra de Deus para mim, que esse era o lugar de Deus para a minha vida, que aqui era o lugar de Deus para a minha vida. Olha como é poderoso e como é importante você ter uma palavra da parte de Deus. Você está comigo aí hoje? Isso é sério. É muito importante você saber o que Deus fala, e aí você guardar o seu coração a palavra que Deus falou com você. De outra forma,
você não tem como edificar nada para Deus. A vida de um homem, de uma mulher de Deus, ela é feita de marcos, assim, marcos espirituais, de coisas que Deus falou, e que vai sustentar você no ministério, na tua vida. Então, por exemplo, Deus, ele falou com Noé para construir uma arca. Agora, minha pergunta, você acha, a Bíblia não vai narrar ali detalhes de todos os anos que Noé demorou para construir aquela arca, mas você acha que talvez no meio da construção, Noé não quis largar a mão daquele negócio? Você não acha que no meio da construção, na hora que ele estava na base da arca ali, hoje em dia tem maquita, né, irmãos? Hoje em dia tem serra, hoje em dia não tinha nada, filho. Apesar de que eu creio que Deus de alguma maneira miraculosa cooperou ali com Noé, de alguma maneira, né? Mas amém, que não foi fácil, não foi. Você acha que no meio do processo, ele talvez não ficou louquinho para desistir daquilo ali? A Bíblia diz que as pessoas da região onde ele morava, tiravam sarro dele. Você está ficando louco. Mas por que Noé foi até o fim? Ele foi até o fim porque Deus tinha dado uma palavra para ele. Amém? Olha a importância de você saber que Deus fala. Então, se você tem uma palavra de Deus no seu coração, você vai ser muito útil na edificação da casa de Deus. Eu lembro, uma vez conversando com o pastor Rudy, ele me falando sobre isso. Esse período que eu vivi uma dificuldade, não foi só eu, na época foi todo mundo. Meu pai, minha mãe estavam envolvidos nesse momento, o pastor Rudy, Canati, o pastor Douglas, né? Então a gente viveu assim algo bem difícil. Eu lembro muito do pastor Rudy, quando eu estava em Paranaguá, voltei para cá, ele ficou em Paranaguá, situação bem difícil, e ele falando, né, contando para mim, depois de um tempo que passou, ele falou: quantas vezes, pastor? Quantas vezes assim, nossa, dificuldade extrema, mas o que sempre queimava no meu coração, não, Deus me chamou, Ele vai me sustentar, né? Olha só a importância de você ter uma palavra da parte de Deus para você. Amém? Primeiro tópico então que eu quero falar para você: Deus, Ele fala. Eu tenho certeza que você tem palavra da parte de Deus para a sua vida. O culto de hoje, dessa manhã, essa palavra para você simplesmente lembra daquilo que Deus já falou, se agarra nisso, ignora a circunstância, fica com a palavra, porque Deus não é homem para mentir. Mas a segunda coisa então, que está lá no capítulo 8, né, é que Deus, Ele também se lembra. Deus, Ele se lembra. Então, o texto diz: lembrou-se Deus de Noé. Lembrou-se Deus de Noé. Então, o nosso Deus, irmãos, não é um Deus que apenas fala. Ele também não é um Deus que fala hoje, e aí depois de 1, 2 anos ele se esquece. Não, esse não é o nosso Deus, irmãos. Deus é um Deus que Ele fala, e depois de muito tempo ainda Ele continua lembrando, falando. Para de querer achar que Deus é como homem. Não, Deus não é homem, Deus é Deus. Aquilo que o Senhor falou, Ele vai cumprir, Ele não esquece. Ele jamais se esqueceu de você. Vamos ver alguns exemplos. Eu coloquei aqui alguns exemplos. O primeiro exemplo é o exemplo do rei Ezequias. O rei Ezequias, certa vez o profeta Isaías entrou no palácio do rei Ezequias e disse para ele que a enfermidade que ele tinha era para a morte, que era para ele colocar ordem na casa dele, e que a enfermidade que ele tinha era para ele morrer, ele ia morrer. E aí sabe o que aconteceu? O texto diz que o rei Ezequias, na hora que o profeta Isaías saiu, o rei Ezequias foi para Deus e falou para Deus: Senhor, se lembra que eu fui fiel. Ele colocou meio que Deus na parede, vamos dizer assim, né? E aí lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, versículo 3, diz assim, ó: lembra-te, Senhor, eu peço-te, porque eu andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e eu fiz o que era reto aos teus olhos. E ele então chorou muitíssimo. E aí sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que antes mesmo do profeta Isaías deixar o palácio, Deus já falou com Isaías e falou: volta para lá e fala para ele que eu me lembro, e que 15 anos a mais eu vou dar para ele. Uau! Veja, irmãos, antes mesmo de Isaías sair, Deus já fala com ele e falou: pode falar para ele que eu me lembro sim.
que vou dar mais 15 anos de vida para ele. Sabe, eu quero dizer para você hoje, como profeta na tua vida também, que Deus lembra de você. Ele lembra da palavra que Ele te deu. Da mesma forma, Deus não se esqueceu de você, sabe, da aliança que Ele fez com você. Outro exemplo, irmãos, é o exemplo do homem que emprestou o jumentinho para Jesus. Você lembra dessa história? Lá em Mateus 21, Jesus entrou em Jerusalém e ordenou para os seus discípulos que eles fossem até uma aldeia e soltassem ali um jumentinho que ia estar amarrado, porque Jesus tinha que entrar montado no jumento. E ele orientou que se alguém lhe perguntasse: por que você está soltando o jumento? Eles deveriam responder: o Senhor precisa dele, mas Ele vai te restituir, Ele não vai esquecer de você. Em outras palavras, o que ele disse, né? O Senhor mandou uma mensagem para você emprestar o seu jumentinho, mas Ele também mandou avisar que Ele não vai esquecer do que você emprestou. Ele não vai esquecer, Ele vai restituir. E aí, irmãos, essa palavra, esse segundo tópico aqui, é um tópico que eu quero falar para você, assim, eu quero inspirar a tua fé. Sabe por quê? Porque primeiro, ninguém vence a Deus no dar, em todas as áreas. Segundo, nada do que você fizer para Deus vai ficar esquecido, porque Deus é aquele que não se esquece, Ele se lembra. Ele se lembra. O seu trabalho, a sua dedicação, a sua consagração, está tudo na memória de Deus. Tanto é que a Bíblia diz o quê? Que cada um de nós vamos receber ou bem, ou pelo bem, ou pelo mal que nós fizemos no corpo. O Senhor se lembra de tudo que você fez, de todo o tempo de oração que você teve, de toda pessoa que você ganhou e consolidou, sabe? De toda pessoa que você foi lá, que você investiu tempo, que você teve paciência. O Senhor não esquece. Ele é um Deus que se lembra. Sabe, quando você renunciou, muitas vezes o seu tempo, todas as vezes que você renunciou a tua folga, irmãos, para servir a Deus, Ele não se lembra. Ontem mesmo eu estava vindo para cá, eu já assim, muito cansado fisicamente, porque desde a quinta-feira, semana inteira correria, nossa, eu estava assim, destruidão, assim, meu corpo, né, o espírito pegando fogo, por causa do encontro e tal, e o corpo, né, e eu cheguei em casa, falei: meu Deus, eu preciso dormir, preciso dar uma dormida, né, porque amanhã tem que vir cedo aqui para o prédio e tal, e já comecei a pensar que amanhã, que é o dia da minha folga, que não vai ser folga, porque tem um cursão, eu preciso dar aula, eu e a Sueli, e na terça também tem o pós-encontro. Uau, o reino de Deus precisando que eu me consuma ali, e eu vou fazer isso. Mas sabe o que é mais importante? É que o Senhor se lembra de tudo. Por isso que Deus é um Deus de recompensa. Verdade. Você acha que Deus vai esquecer de tudo que você está fazendo por Ele? Você acha que Deus não vai se lembrar do dia que você podia estar de boa na sua casa, tranquilo, assistindo Netflix, assistindo o jogo de futebol lá do teu time, né? Mas aí você precisou responder a Deus aqui no reino de Deus, você abriu mão e veio. Quero dizer para você, Deus não se esquece de nada, Deus não se esquece dessas coisas. Ele vai te recompensar. Ouça o Senhor te dizendo hoje: eu me lembro de você, cada oferta, cada dízimo, sabe, tudo que você fez na casa de Deus, toda a sua doação que você tem feito, sabe, quanta coisa. Eu não sei você, eu já fiz muita loucura pelo reino de Deus, loucura mesmo, aos olhos do mundo, né, porque para mim foi fé, aos olhos do mundo, loucura. Eu já fiz muito disso. O Senhor está vendo, e Ele é um Deus que Ele se lembra, Ele não se esquece. Coloca isso no teu coração. Sabe por quê? Porque eu já vi pessoas frustradas com Deus. Quantas vezes, não foi uma nem duas pessoas, nenhuma nem duas pessoas que chegaram por causa de alguma frustração. O que adiantou? O que adiantou tudo que eu já fiz para a igreja? O que adiantou tudo que eu já fiz para Deus? Olha aí. Porque quem está de fora, muitas vezes ele começa a questionar a bondade de Deus na sua vida, ele começa a questionar a fidelidade de Deus na sua vida, e aí quando acontece eventualmente algo ruim, o que as pessoas falam? O que adiantou se fazer tudo aquilo para Deus? Tem gente, irmãos, que eles saem da igreja achando que o tempo que eles viveram para a igreja foi tempo perdido.
Mas eu estou aqui para dizer para você que não é tempo perdido, e o Senhor se lembra de tudo que você fez. Ele se lembra de tudo que você passou, de tudo que você sofreu, e Ele é aquele que não fica devendo nada para ninguém. Olha só que forte esse texto, coloca para mim aí no PowerPoint, Marcos 10, 28. Então Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: em verdade eu vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, com perseguições. Diga-se de passagem, com perseguições. Não esquece disso, não esquece, porque você vai ser perseguido. Quanto mais consagrado no reino de Deus você for, mais perseguido você vai ser. Só que a palavra de Jesus para os discípulos é o quê? Que nesse tempo ainda, se você está abrindo mão de coisas por causa do reino de Deus, ainda nesse tempo você vai receber o cêntuplo. Eu creio nisso, amém, irmãos? Eu penso que eu já tenho recebido. Sabe por quê? Porque eu me dedico há muitos anos já para a igreja, 100%, para o reino de Deus. Mas eu penso que assim, eu tenho uma família tão abençoada, os meus filhos são tão abençoados, o meu casamento é tão abençoado, não me falta nada. Deus já tem me dado o cêntuplo, então, Deus tem me dado tudo. Eu sou privilegiado. Ninguém vence a Deus não dá. Então eu estou aqui para dizer para você: Deus é aquele que fala com você, e Ele também se lembra de tudo que você está fazendo, tudo, e tudo que você já fez, nada passa desapercebido aos olhos do Senhor. Deus não fica devendo nada para ninguém, irmãos. Se você fez para o homem, então é do homem que você tem que receber a paga. Mas se você tem feito para Deus, acredite em mim, o Senhor está vendo, está tudo registrado, e o nosso Deus é um Deus de recompensa, é um Deus de galardão. E a promessa é que ainda nesse tempo você vai receber o cêntuplo. Você crê nisso? Aleluia. Pode dar glória a Deus por isso. Terceira e última coisa é que Deus abençoa. É uma sequência. Está lá, é só virar a página. Gênesis 7, Gênesis 8, Gênesis 9. Primeiro versículo de cada capítulo. Falou Deus com Noé, lembrou-se de Noé e agora abençoou Noé. Você sabe o que é uma pessoa abençoada? Você sabe o que é Deus pôr as mãos sobre alguém e dizer: eu, o Senhor, te abençoo, e se eu te abençoar, ninguém pode te amaldiçoar. Eu creio que você conhece a história na Bíblia do profeta Balaão. Ele era um profeta mercenário, mas Deus fluía através da vida dele. Mas teve um dia que teve um rei chamado Balaque que contratou ele para amaldiçoar o povo de Israel. E ele então subiu no monte, o povo de Israel estava acampado lá embaixo, mas quando ele ia profetizar coisa ruim, da boca dele só saía bênção. Já parou para pensar? Você está doido para falar besteira, quando você vai falar besteira só sai bênção. Fala: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Aí ele foi de novo: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Ele chegou para Balaque e falou: não tem jeito, eu até estou tentando, mas quando eu vou falar, só sai bênção, porque aquele que Deus abençoou, ninguém mais pode amaldiçoar. Está comigo? Olha que poderoso. Então, o que é uma pessoa abençoada, irmãos? É alguém que tem favor aonde quer que ela chegue. Só que as pessoas confundem as coisas. As pessoas acham que ter favor é não ter problema. Presta atenção aqui. Tem gente que acha que ter favor é ausência de problema, mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a Bíblia diz. O exemplo mais claro da Bíblia é José. Eu gosto de usar o exemplo de José. Por quê? Você crê que José, você acredita em mim? Que a Bíblia mostra claramente que José foi alguém que teve muito problema, sim ou não? Odiado pelos irmãos, tentou, quase foi morto pelos irmãos, daí não deu certo. Os irmãos venderam ele como escravo, e ainda falaram para o pai que o irmão tinha morrido. Isso já é uma desgraça, porque você ser rejeitado pelos da casa, o negócio é complicado. Mas sabe o que a Bíblia diz?
que a bênção de Deus estava sobre ele, que Deus tinha achado graça com José. Aí ele foi parar na casa de Potifar, ele se tornou o governante da casa, porque tudo que ele colocava a mão prosperava. Aí aquele cara falou: não, você vai cuidar de tudo aqui. Mas ele não era escravo? Pois é, só que ele tinha bênção sobre ele, mesmo no meio da luta, mesmo sendo escravo, ele era abençoado. Aí ele começou a abençoar, Potifar falou: não, você vai ser o chefe aqui, você vai mandar no negócio, você vai ser o cara aqui, o governante. Aí Satanás tentou mexer com ele de novo, e através da esposa de Potifar, ela chegou, tentou sensualizar para cima dele, que ele caísse no pecado sexual e tal. Você conhece a história. Ele sai correndo para não fazer besteira, a mulher mente, a mulher fala que ele tentou e que aquela coisa toda, mas a bênção de Deus estava sobre ele. Pastor, mas ele foi preso. Como assim que a bênção de Deus estava sobre ele? Mas deixa eu te falar algo. Ele era um escravo. Hoje, se fosse hoje, o cara está lá, a esposa do cara vem e fala assim: o empregado da casa ali tentou vir para cima de mim. Hoje, em pleno século 21, nos dias de hoje, o cara ia querer matar o empregado. Agora você imagina naquele tempo que José era um escravo, que a mulher chega e fala: José tentou me assediar. O que era o natural disso acontecer naquele tempo? Era matar José. O natural era José ser morto. Mas não, sabe por quê? Porque ele tinha a bênção de Deus sobre ele. Onde ele foi parar? Na cadeia. Pastor, mas como é que tem bênção na cadeia? Pois é, dentro da cadeia ele começou a ser o cara lá dentro. Ele organizava a cadeia, a bênção de Deus estava com ele. Não importa o lugar, ele tinha a bênção de Deus. No final da história você conhece que a caneta do faraó veio parar na mão dele, porque ele era abençoado. Então eu vou te falar algo aqui, presta atenção. Ser abençoado não quer dizer ausência de problema. Você vai ter problema, eu tenho problema, todo mundo tem problema, mas você vai perceber que mesmo no meio do problema tem favor de Deus ali. Eu gosto de lembrar também de Daniel. Daniel serviu a Deus, porque estava sendo fiel a Deus. Não, vamos matar você, nós vamos lançar você na cova dos leões. Esses leões aí, faz só uns 30 dias que não come nada. Olha que nós jogávamos você ali, tchau. Pois é, quando ele foi lançado na cova, os leões vinham que nem gatinho. Daniel fazia cafuné nos leões. Quando ele sai dali, o que aconteceu? Nada. Por quê? Porque ele era abençoado. Pastor, mas ele foi lançado na cova. Pois é, mas no meio da cova, a bênção de Deus estava sobre ele, a proteção de Deus estava sobre ele. Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis a Deus, passaram por um grande problemão, uma grande pressão, foram lançados na fornalha ardente. A fornalha era tão quente que a Bíblia diz que um dos soldados foi chegar meio perto assim só para ver, morreu, de tão quente que era. Só que sabe o que aconteceu com os três? Nada. Estavam de boa lá dentro e tinha um quarto homem com eles, o Senhor Jesus estava lá. Quando eles saíram de lá, qual foi o resultado? Todo mundo agora vai servir o Deus desses caras aí. Por quê? Veja, irmãos, a bênção de Deus estava sobre eles, mesmo no meio do problemão, porque era um grande problema. E eu quero liberar essa palavra para você, porque infelizmente tem muito crente que ele acha que porque ele é crente, ele não vai ter problema, ou ele acha que porque ele tem um problema, ele não tem a bênção de Deus. Acredite em mim, tem sim. Pastor, mas eu estou numa luta lá, está difícil, mas você é abençoado. Fique em paz, que no meio dessa luta você vai ver o favor de Deus ali, assim como foi com José, assim como foi com Daniel, assim como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, assim vai ser com você. Você só precisa crer nisso. Favor. E outra, irmãos, um toque do favor muda tudo também. Sabia disso? Um toque do favor de Deus muda a tua história da noite para o dia.
continue perseverando. Esses dias eu estava vendo um negocinho sobre o WhatsApp. Eu não sei se o dono do WhatsApp é crente, mas que ele teve favor de Deus, ele teve. Por quê? Porque quando começou a tecnologia a crescer ali, aumentar aquela coisa toda e tal, começaram a surgir então esses aplicativos para você falar, né, conversar com as pessoas. E igual ao WhatsApp, tem vários outros. Foram criados ao mesmo tempo, só que o WhatsApp caiu na graça do povo. Tanto é que hoje você pode tentar colocar outro aplicativo igual, não tem, ninguém vai. O Telegram, por exemplo, o pessoal até tentou, tá aí, tem gente que tem um Telegram, mas qual que é o mais usado? O WhatsApp. Por quê? Porque caiu na graça do povo. De alguma maneira teve um favor maior nesse negócio. Esses dias eu tenho orado pela igreja, pelos irmãos. Eu falo: Senhor, libera uma unção de criatividade sobre os irmãos da nossa igreja, que os irmãos da nossa igreja possam ser criativos, possam criar produtos, coisas que ninguém tenha, ou às vezes que até outros já têm, mas vai cair na graça do povo o que os irmãos aqui da igreja colocar a mão, em nome de Jesus. É o toque do favor. Eu creio nisso, eu creio. Por quê? Porque eu sou abençoado, você é abençoado, mesmo no meio do problema, a bênção de Deus está lá com você. Agora, para encerrar aqui, você percebe que é uma sequência? Você percebe que é uma sequência? Deus, Ele fala, Ele não se esquece, Ele lembra do que Ele falou, e porque Ele falou e lembra, Ele vai fazer, você vai ser abençoado. Olha o que diz o texto de Números 23:19, coloca aí. Deus não é homem para que minta, também não é filho do homem para que se arrependa, porventura tendo Ele prometido, não fará? A palavra que Deus lançou para você, Ele não é homem para mentir, também não é filho do homem para se arrepender, e se Ele falou, vai acontecer. Em 2011, irmãos, eu estava num encontro com Deus. Eu já era obreiro da nossa igreja lá em Curitiba, mas eu não ministrava no encontro ainda, eu era novo, era, né, cheio de fé ali, mas eu tinha meus complexos de inferioridade, me via como um gafanhoto, como que nem os 10 espias. E eu lembro, eu era coordenador do adoratório lá do encontro, cuidava ali do templo, das plaquinhas, organizava as coisas. E aí a pastora Diana foi pregar batismo no Espírito Santo, e ela veio da torre assim, eu lembro que ela estava tão cheia do Espírito Santo, que ela veio carregada da torre assim, veio daquele jeito, e eu ali preocupado com as coisas. Nós estávamos com mais de 100 encontristas naquele encontro, e daqui a pouco ela pega o microfone, tremendo, cheio do Espírito Santo, ela fala: eu quero chamar aqui o Renato, vem cá. Eu achei que ela ia querer alguma coisa para ministração, né, uma água, sei lá. Eu fui lá bem de boa. A hora que eu cheguei lá, ela já botou a mão na minha cabeça, pá! 2011, eu nunca vou esquecer. E Deus começou a falar para mim, através da boca dela. E foi tão forte, por quê, irmãos? Porque eu estava ali, eu já era obreiro, mas eu era muito novo ainda. Eu entendo hoje que era sabedoria de Deus na vida do pastor Hermes, né? Então assim, eu ainda não tinha dado aula no cursão naquele tempo, eu ainda não ministrava nos encontros, mas o pastor Hermes já via o meu chamado. Mas tudo tem um tempo certo, debaixo do sol, né? E eu estava assim, cheio de complexos no meu coração, mas eu não falei para ninguém, mas eu estava cheio falei: Senhor, será? E aí a pastora Diana, Deus usou ela, e ela começou a falar: ó, ninguém sabia, irmãos, eu não falei para ninguém, nem para minha mulher, nem para a Sueli, a gente era casado recente. Deus falou, foi muita coisa, mas eu vou resumir aqui para você, né? Eu escolhi você lá de trás das malhadas, e assim como Davi, do menor eu vou fazer o maior. E assim, a palavra de Deus foi muito forte. Por quê? Porque foi aquilo que eu precisava ouvir, por causa da situação que eu estava vivendo, que só sabia que eu estava. E você sabe, irmãos, até hoje, isso foi em 2011, até hoje, quando eu passo às vezes por alguma situação e tal, eu me lembro dessa palavra, eu falo: meu Deus, o Senhor falou, e se o Senhor falou, o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Esses dias eu estava aqui orando pela nossa igreja, e eu me lembrei dessa palavra. Eu estava aqui, bem aqui, sozinho, orando aqui de manhã, me lembrei dessa palavra.
E aí o Senhor começou a falar comigo, do tanto de coisa que Deus já fez através da minha vida aqui no litoral. Há 11 anos atrás, a gente não era ninguém aqui, irmão, não tinha videira aqui no litoral. E eu vim para cá, começamos a edificar a igreja aqui, nossa igreja cresceu, começamos a plantar a igreja em Pontal, né? O pastor de Pontal foi gerado aqui conosco, né? O nosso amado pastor Douglas, né? Fui para Paranaguá, começamos a igreja lá, Matinhos, e fruto dessa igreja aqui, fruto do ministério. Olha que poderoso, irmãos. Esse é só o começo daquilo que Deus tem para fazer na minha vida. Mas tudo isso sempre foi permeado por causa de uma palavra de Deus. É importante você crer nas palavras que Deus tem falado para você. E lembre-se que Deus, Ele não é homem para mentir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele o fará. Ele se lembra. Pastor, mas já faz tanto tempo. Já faz tanto tempo. Pois é, fique em paz. Homens de Deus viveram esse processo também. Abraão, quando Deus falou para ele que ele ia ter um filho, que ele ia ser pai de multidões, foi aos 75 anos. Mas Isaac só veio aos 100. 25 anos de espera. Mas Deus não é homem para que minta. E também não é filho do homem para que se arrependa. No momento certo, Isaac veio. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Deus fala, Ele se lembra, Ele abençoa. Você crê nisso? Fica de pé em nome de Jesus. Deixa eu orar com você. Eu não sei você, mas eu tenho esse hábito comigo já há algum tempo. De tempos em tempos eu paro e eu fico meditando naquilo que Deus me prometeu. Eu tenho uma Bíblia na minha sala lá. É uma Bíblia desse tamanhão aqui, grandona. É até difícil de eu usar ela aqui, porque se eu trazer aqui, acho que ela vai o púlpito inteiro. É uma Bíblia que eu gosto muito de usar ela para minha leitura pessoal e anotações. Eu amo ler ela, ela fica na minha mesa, sabe por quê? Toda semana eu estou lendo ela e eu fico lembrando e vendo aquilo que Deus falou comigo. Teve uma vez que o pastor Weinhard veio para cá, liberou uma palavra, está lá naquela Bíblia. Teve uma vez que o Eduardo Reis, pastor Eduardo Reis, um outro profeta, veio, liberou uma palavra na minha vida, no ministério. Estava lá. Quando o pastor Weinhard veio ministrar aqui uma vez, foi logo depois de muita coisa que aconteceu aqui na igreja, muitos irmãos saíram da igreja, e ele falou assim: pastor Renato, o senhor está falando para você, fica tranquilo, porque muitos desses irmãos, eles vão voltar, porque são filhos da casa. Isso faz 5 anos atrás. Esses dias eu estava lendo a Bíblia, estava escrito o que Deus tinha me falado. Quando eu li aquilo, eu falei: meu Deus, o povo voltou mesmo, aleluia, o povo voltou e continua voltando, porque Deus, Ele fala, Ele não se esquece, Ele lembra do que Ele falou, e Ele abençoa. Isso é poderoso. Você precisa ter a tua história com Deus. Você tem que ter a tua Bíblia, teu caderninho, você tem que anotar aquilo que Deus fala com você. Creia nisso, em nome de Jesus. Hoje é um culto para você lembrar daquilo que Deus já falou com você, e para você lembrar que Deus não é homem para mentir. Ele se lembra, a bênção de Deus está sobre você, e aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. Amém? Levanta a sua mão para o céu, deixa eu orar com você. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa manhã, por essa palavra. Eu quero declarar, Senhor, em nome de Jesus, que nós cremos que o Senhor é um Deus que fala conosco, nós cremos que o Senhor é um Deus que continua ministrando e falando com os homens, e aquilo que o Senhor fala, o Senhor não se esquece, o Senhor se lembra. E por fim, o Senhor nos abençoa. Na verdade, o Senhor já tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, na pessoa de Cristo Jesus. Por isso nós queremos, ó Deus, alinhar o nosso coração nessa manhã, e queremos declarar, Senhor, em nome de Jesus, que nós confiamos no Senhor. Nós confiamos na Tua palavra, nós confiamos que o Senhor é um Deus que se lembra, e nós confiamos no Teu amor e na Tua bênção sobre nós. Nos ajuda, Senhor, a entender que mesmo no meio de problemas, nós temos a bênção.
mesmo no meio das dificuldades, nós temos a tua bênção, e o Senhor é aquele que é fiel para prometer e para cumprir. Nós sabemos, ó Deus, que é muito importante nós termos uma palavra, porque no meio da luta, no meio da dificuldade, é a tua palavra que nos sustenta. Portanto, hoje traz a lembrança aqui para os meus irmãos, todas as palavras que o Senhor já deu, todas as palavras que o Senhor já prometeu, em o nome de Jesus. Obrigado pela tua presença poderosa entre nós nessa manhã, obrigado pelo teu Espírito entre nós aqui nessa manhã, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, e declarar a tua vida fluindo sobre nós, que essa palavra realmente possa ser um alimento poderoso para a nossa fé, nessa manhã no nosso coração, no nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor é o Deus que fala, que se lembra e que abençoa, em nome de Jesus.